Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente guardar, assimilar, entender essa leitura e sairmos hoje daqui dispostos a testemunharmos, assim como fizeram também os santos Cornélio e Cipriano. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje as leituras nos trazem um tema, da entrega, do testemunho de uma vida, de entregar a própria vida por uma causa bonita, a causa do reino, São Paulo escreve a Timóteo, leitura da carta de São Paulo a Timóteo, e fala um pouco da situação da igreja na época, Era época de perseguição, mesmo na época de perseguição, aqui, São Paulo orienta a preocupação que a igreja teve desde o início, de organizar as comunidades, e São Paulo escreve a Timóteo, que também era um líder religioso, alguém influente, alguém que foi preparado por São Paulo, e São Paulo escreve, como é que tem que ser os líderes religiosos. Olha que interessante, como é que devem ser os líderes religiosos, assim. E aqui fala, naquela época ainda não existia, a igreja estava nascendo, começando, num período de perseguição, enfim, a igreja estava nascendo e precisava organizar as comunidades. Então chama a atenção, aqui chama de episcopos, os bispos, os diáconos. Então os critérios que se utilizavam, ou seja, na escolha, e uma vez escolhido, o representante, o líder, como é que devia ser a função dele, como é que devia ser o comportamento dele, Então é importante a gente conhecer um pouquinho a história da igreja, que só a partir do século IV, por que século IV? Porque a partir do século, o ano 313, é uma data importante para a história da nossa igreja, o ano 313, porque houve um edito, uma carta, um decreto, de Milão, onde o imperador Constantino, já ouviu falar de Constantino, sim? Constantino, ele era filho de uma grande santa, Santa Helena. E Santa Helena, a mãe não perde tempo, Quando ela quer converter o filho, ela vai, Assim foi Santa Mônica com Santo Agostinho, não descansou até não converter o filho. Santa Helena é a mesma coisa, ela era cristã, o filho era imperador romano, Constantino, e ela não sossegou até que Constantino, porque havia uma perseguição tremenda. E o que fez Constantino nesse edito de Milão no ano 313? Ele permitiu, tem um monte de bobagem na internet, foi o Constantino que criou a igreja católica. Que bobagem, É gente desonesta intelectualmente, Gente desonesta, para criar confusão, Não foi. Constantino, ele permitiu a liberdade religiosa. Nesse decreto, num contexto de Império Romano em perseguição, ele permitiu a liberdade religiosa, ou seja, vocês cristãos, pode ficar tranquilo, não vão perseguir vocês, o império não vai perseguir vocês, pode cultuar o Deus que vocês quiserem, Então ele permitiu a liberdade religiosa. A partir disso, graças a Santa Helena, a partir disso, ou seja, cada mártir que era morto, cada cristão que era morto, ou seja, vinha mais gente querendo testemunhar. A partir desse decreto de Milão, do ano 313, a igreja expandiu. Aí sim, não tinha mais limite, Não tinha mais perseguição, aí que expandiu, aí que iam para todos os lados evangelizando, aí que expandiu. E nessa expansão, presta atenção, por que eu estou dizendo isso? Nessa expansão, houve-se a necessidade de líderes, Foi aí que começou. Até então, se escolhiam homens casados, enfim, para serem líderes, Chamavam os supervisores, os episcopos, os diáconos, eram casados. Ou seja, a partir desse momento da liberdade religiosa, aí sim a igreja começou a estruturar de uma forma tal que aí começou, o bispo não pode casar, padre, enfim, e tudo foi amadurecendo, os diáconos, enfim, tem os diáconos permanentes, os diáconos transitórios, enfim, aí sim começou todo esse processo de organização da igreja,
para melhor atender as comunidades que estavam em franca expansão do império, enfim, indo para todas as regiões. Então, só para a gente entender onde que nasceu mais ou menos essa questão do bispo celibatário, padre celibatário, diácono celibatário, enfim, né, nessa organização. Mas o que é importante a gente perceber, que é justamente isso, ou seja, essa preocupação da igreja para atender os fiéis, né? Então isso a gente denota aqui, nessa primeira leitura de São Paulo escrevendo a Timóteo, e fazendo a gente entender também a importância de rezar pelas vocações, a importância de termos líderes religiosos competentes, preparados para o ministério que exerce. Então, aqui a gente colocou, olha, cuidado, enfim, não sejam entregues a bebidas, enfim, por aí, uma vida decente, uma coerência de vida, afinal de contas, a função que você foi escolhido é uma função ministerial para servir a igreja de Cristo. Então, esse é o contexto dessa primeira leitura. Mas o que mais chama, aqui a leitura de hoje é o Evangelho. Olha que interessante, minha gente, olha que interessante, né? Naim era uma aldeia, perto lá de Nazaré, daquela região lá, onde Jesus cresceu lá. E o que estava acontecendo aqui? Que cena que estava acontecendo aqui? Um funeral, né? A mulher já era viúva, e acabara de morrer quem? O filho. Estavam lá, olha que interessante, indo num funeral, a esquife, o caixão na frente, né? A pobre da mulher viúva atrás de uma multidão. Ou seja, ali, essa cena, no contexto da época, é tipo aquela realidade assim, e agora? Não tem marido, não tem um filho para dar um amparo. Ou seja, estava se instalando nela o desespero, a angústia, a insegurança, sozinha, isolada, abandonada, ninguém por ela. Ela só tinha um filho, que podia dar assistência, o amparo, até mesmo na sua velhice, e o filho morto. Ou seja, para aquela mulher não havia mais esperança de nada. As pessoas olhando aquela procissão, tipo assim, e agora? Acabou, tudo acabou. Para o rapaz e para ela também. Vocês pensam, quem vai cuidar, quem vai amparar, quem vai, né? Por isso que Jesus no alto da cruz falou assim, filho, eis aí tua mãe. Olha que interessante, né? A partir daquele momento, João, Maria também era viúva, o filho estava morrendo na cruz, mulher, eis aí o teu filho, fiz aí tua mãe. A partir daquele momento, o discípulo amado levou para cuidar. Porque, olha, o desespero do que é não ter ninguém para amparar. E aí estava essa procissão indo, caixão indo na frente, ou seja, a procissão do desespero, da solidão, da insegurança, da morte. Estavam indo em procissão para fora da cidade. Ou seja, e de repente, eis que uma outra procissão estava acontecendo. Jesus saiu de Nazaré, estava indo para Naim. Ele estava indo para Naim. Ele estava entrando, ele ia entrar na cidade, certo? Uma procissão estava indo embora, saindo da cidade. E uma outra procissão vindo para entrar na cidade. E aonde que essas duas procissões se encontram? O texto disse aqui, aonde que essas duas procissões se encontram? Na porta, no portão, no portalzinho da cidade. Ali que as duas procissões se encontram, na porta. Esses detalhes, minha gente, são significativos. Às vezes a gente pega uma leitura e lê assim, lê batido, são interessantes. Uma que sai do desespero, da angústia, da morte, caixão na frente, mulher atrás, e uma outra,
que entra, Jesus na frente, a multidão atrás, se encontram na porta da cidade. Por que a porta? Por que a porta? Porque a porta, eis que estou à porta e bato, né? Pedi-vos será dado, batei e será aberto. A porta é o lugar da decisão. Ou eu entro, ou eu fico de fora. Sim ou não? Ou eu entro, ou eu fico de fora. Ali, naquele ponto, é o local da decisão. Eu já vou voltar na decisão. Aí Jesus olha aquela situação, a mulher em prantos. Primeira coisa, a maravilha do coração de Deus. A maravilha do coração de Deus, a compaixão. Quantas vezes Jesus, quando viu sobre a morte de Lázaro, chorou. Quando olhou para a cidade de Jerusalém, chorou. Ou seja, um Deus que sente compaixão. Deus que se preocupa com a dor alheia. Deus que não é indiferente diante do sofrimento dos seus filhos. Ele se aproxima e diz para a mulher: não chores, não chores. Ele vê, ele sente compaixão, ele se aproxima, não fica de longe. O que ele vai fazer agora? Ele vai colocar a mão no caixão. E naquela época não se podia colocar a mão, porque era impureza total. Nossa, agora você está impuro. Ele vence essas barreiras, não quer nem saber. Ele coloca a mão no caixão, onde estava o filho morto, e ordena a palavra, o poder da palavra. Estamos no meio do setembro, poder da palavra, acreditar na palavra. Filho! O que ele disse para Lázaro, quando Lázaro estava lá dentro? Lázaro, vem para fora. Quando Deus lá estava fazendo a criação lá atrás, do Antigo Testamento, né? Faça-se a luz, faça-se a palavra. E a palavra era uma palavra de autoridade, e a coisa acontecia. O que Jesus falou para o moço? Moço, levanta-te. E o moço sentou e começou a falar. E olha o que fez Jesus? O que fez Jesus? Ele devolveu a alegria para a mãe dele. Para a mãe. Devolveu a alegria. O entregou para sua mãe, vivo. Ou seja, voltou o amparo, voltou a alegria, voltou a esperança. E olha que interessante, os detalhes que estão emergindo dessa leitura. 2 procissões na porta da cidade de Naim, da aldeia de Naim. Ali entra nós agora. O que isso traz para nós hoje aqui? Diante dessa realidade, minha gente, experimentamos também situações de morte. Experimentamos também procissões de morte. Mas nós temos que tomar uma decisão. Diga para aquela pessoa que está do seu lado hoje: hoje você tem que tomar uma decisão. Diga assim: hoje você tem que tomar uma decisão para a tua vida. Hoje, aqui e agora. Aqui e agora. E qual é a decisão que você tem que tomar? Você vai escolher qual procissão que você vai seguir. Qual procissão que você vai seguir a partir de hoje? A procissão que vai te conduzir à morte. E como é que eu sei que eu estou indo para a procissão da morte? Quando ainda eu continuo guardando mágoa, rancor, quando o desespero, quando assim a murmuração, a reclamação, a ingratidão, a falta de oração, falta de fé, o vazio existencial, onde eu me alimento de coisas superficiais, banais, eu estou seguindo na procissão da morte, eu estou seguindo o caixão da morte, que vai me levar para fora, e se fechar a porta não vou entrar mais. Ou eu decido, hoje, aqui e agora, seguir a procissão de Jesus, que me leva à vida,
que me leva a uma vida nova, um sentido da minha existência, e é só Ele que pode dar. É só Ele que pode dar. Ele já deu aqui, já revelou como é que Ele faz. Primeiro, Ele vê, Ele caminha. É um Deus que vem ao nosso encontro. É um Deus que vem nas procissões de nossas vidas. É um Deus que vem nas atitudes, no nosso caminhar. É um Deus que se aproxima do jeito, do caminho que a gente está, para onde a gente está indo. Ele se aproxima. Ele se aproxima de uma posição contrária, para oferecer algo novo. Então Ele vê, sente compaixão, se aproxima, toca, ordena, levanta-te. Mas vai depender de cada um de nós, seguir com Ele, numa vida nova, que é exigente, uma vida nova. Eu tenho que mudar de posição, eu tenho que mudar, em lugar de ir para lá, eu tenho que ir para lá com Ele agora, e com Ele, e seguir com Ele. Mas eu sei que seguindo com Ele, como Ele fez com esse filho da viúva de Naim, eu sei que seguindo com Ele, eu vou chegar lá, eu vou ressuscitar, eu vou vencer, eu vou superar. Então, meus amados, minhas amadas, a escolha é de cada um de nós nessa noite aqui agora. Qual procissão eu quero? Aquela que me leva para a morte, que é o pecado, que é minhas escolhas, enfim, ou aquela que me leva para a vida, uma vida nova, que só Jesus pode dar, mas eu tenho que decidir caminhar com Ele. E apesar das experiências que a gente faz, as experiências, inclusive as procissões, né, que a gente segue, Jesus nos oferece algo melhor, mas para isso eu tenho que mudar de posição e começar a segui-lo. Que seja hoje essa nossa decisão. Eu quero seguir a procissão de Jesus. Eu quero entrar com Ele na vida eterna. Amém? Amém?